Pessoal, vamos falar agora sobre agonistas adrenérgicos e antagonistas adrenérgicos, tá bom? Então vamos lá. Primeiro a gente vai começar falando sobre o sistema nervoso, tá? A gente sabe que o sistema nervoso é dividido entre central e periférico, tá? O central a gente sabe que nós temos vias aferentes, que são as vias sensoriais, e as vias eferentes, né? Que a gente fala que são motoras. E aí, esses motores, a gente divide eles em voluntários e involuntários, tá? O involuntário a gente também chama de sistema nervoso autônomo. E os voluntários a gente chama de sistema nervoso somático, tá bom? O sistema nervoso autônomo a gente divide em simpático e parasimpático, tá? Eu preciso que isso esteja bem claro na mente de vocês para ficar mais fácil o entendimento, tá bom? Então, a gente tem sistema nervoso central, que é dividido em sensorial e motor. O motor é dividido em movimentos involuntários e voluntários, tá? O que são movimentos involuntários, Paulinho? O que é isso que você fala de sistema nervoso autônomo, tá? É a sua respiração, o seu batimento cardíaco. Você não tá agora, nesse exato momento, mandando o seu corpo fazer funções vitais para você, como respirar, como bater o seu coração. Isso é o seu sistema nervoso autônomo, tá? E esse sistema nervoso autônomo é dividido em simpático e parasimpático. Como assim, Paulinha? Simpático, eu não sei se você já conhece aquela velha historinha de luta ou fuga, tá? Então, Paulinha, o que é sistema nervoso simpático? Você vai simplesmente se imaginar numa floresta e uma onça correndo atrás de você. Então, tudo que você precisar ali fazer naquele momento é o seu sistema nervoso simpático. Então, você precisa enxergar bem para correr, não precisa? Então, sistema nervoso simpático. Você precisa de sangue, né? Para você correr, então, sistema nervoso simpático. Você precisa de mais batimento, sistema nervoso simpático, tá bom? Você não precisa urinar, você não precisa digerir algo, você não precisa dormir, você precisa correr, tá? Então, isso é sistema nervoso simpático. O contrário que eu falei agora é sistema nervoso parasimpático, tá? A gente vai ver que o sistema nervoso simpático tem um rei que comanda ele e o parasimpático também. A gente vai conhecer daqui a pouquinho, tá bom? Então vamos lá. Quais são as diferenças entre sistema nervoso simpático e parasimpático? Tá? A gente tem, pessoal, os neurônios, tá? Lá no nosso sistema nervoso central. E a gente tem ali sinapses, tá? Então, a gente tem neurônios pré-sinápticos e neurônios pós-sinápticos, né? Neurônios pré-ganglionares e neurônios pós-ganglionares, tá bom? Então, qual é a diferença entre eles? Ambos, como aqui eu escrevi para vocês, ó, os dois possuem fibra pré-ganglionar colinérgica. Paulinha, traduz para mim. Traduz. O que acontece? Quando eu digo que os dois possuem fibra pré-ganglionar colinérgica, eu quero dizer que o neurônio pré-sináptico dele, quem manda é a acetilcolina, tá? Vocês vão aprender bastante sobre ela aqui comigo, tá? Mas por hora eu quero que vocês saibam que antes da sinapse tem um neurônio e que esse neurônio nos dois sistemas aqui, no simpático e no parasimpático, esse neurônio ele é mandado pela acetilcolina. Quem manda nele é a acetilcolina, que é um importante neurotransmissor, tá bom? E aí a diferença, Paulinha, que você falou, a diferença é dos neurônios pós-ganglionares, os neurônios pós-sinápticos, tá bom? Então, o neurônio pós-ganglionar do sistema nervoso simpático, ele é mandado pela noradrenalina, ele é noradrenérgico, tá? Então, só o sistema nervoso simpático possui fibra pós-ganglionar noradrenérgica. Já o parasimpático, tá? Ambas as fibras pré e pós-ganglionares são colinérgicas, ou seja, elas são mandadas pela acetilcolina, tá? Quem reina ali é a acetilcolina, ok? Aqui, gente, eu coloquei só para vocês darem uma olhada depois, eu vou deixar esse slide para vocês. Algumas funções do sistema nervoso simpático e parasimpático, tá bom? Então, sistema nervoso simpático aqui você vai ver que tem dilata a pupila, então ele desculpa. Eu não consigo traduzir, gente, eu entendo, mas não consigo traduzir. Mas ele inibe a saliva,
acelera o coração, dilata os brônquios, inibe a digestão, estimula a glicose, tá bom? Então, aqui relaxa a bexiga, tá? Ou seja, não urina. Então, aqui são funções do sistema nervoso simpático e aqui do parasimpático, tá bom? E aqui foi o que eu falei para vocês. Olha só, a gente tem a fibra pré-ganglionar aqui, dos dois, do sistema nervoso simpático e do sistema nervoso parasimpático. Aqui do sistema nervoso simpático é de acetilcolina e do parasimpático também, tá? Aqui tem o gânglio, da onde a gente faz a sinapse, e aqui a fibra pós-ganglionar, dos dois. Então, aqui no simpático, essa fibra pós-ganglionar vai liberar noradrenalina, e no parasimpático vai continuar liberando a acetilcolina, ok? Aqui, gente, só mostrando para vocês que a adrenalina em excesso causa taquicardia e a acetilcolina em excesso bradicardia, tá? Eu quero que vocês tenham esse conceito na mente de vocês. A adrenalina em excesso, taquicardia, muita gente já sabe disso. E a acetilcolina é ao contrário. Então, a acetilcolina em excesso, bradicardia. É só um exemplo para vocês entenderem que um é o contrário do outro, ok? Aqui estou mostrando para vocês como surge a nora, tá? A nora vem da tirosina, é só para vocês saberem, tá bom? Aqui é a formação dela, a tirosina, que vira L-dopa, a L-dopa vira dopa e depois, espera aí. Aqui eu tenho a transmissão sináptica, tá? Então eu tenho a transmissão dos neurônios que eu falei para vocês. Então aqui eu tenho um neurônio chegando, um neurônio recebendo e uma fenda sináptica, tá? O que eu quero que vocês entendam? Que nesse neurônio aqui, pré-sináptico, ele tem vesículas sinápticas, é onde fica armazenados os neurotransmissores, tá vendo? Então, vamos supor que esse neurônio seja um neurônio noradrenérgico, então, um neurônio que libera noradrenalina, tá? Então, na minha vesícula sináptica aqui, eu tenho noradrenalina armazenada, ok? E aí, essa noradrenalina é liberada através de um estímulo, tá bom? Que mais pra frente vocês vão aprender comigo. E aí, esse neurotransmissor fica aqui na minha fenda sináptica, tá bom? E ele vai agir no meu neurônio pós-sináptico. Ele vai se ligar aos meus receptores pós-sinápticos, tá bom? Então, eu tenho vários aqui. E aí, qual é o conceito? O conceito é vocês entenderem. Quanto mais neurônio eu tenho aqui na minha fenda sináptica, mais ação eu tenho no meu receptor pós-sináptico, tá? Então, se eu quero ter muita ação da norepinefrina, da noradrenalina, eu tenho que liberar bastante na fenda sináptica. Depois, essa noradrenalina que não que sobra, que não é utilizada, ela vai ser degradada por uma enzima, tá bom? Que vai fazer ela voltar para dentro da vesícula sináptica, ok? Então, aqui, gente, eu quero que vocês tenham em mente sempre os principais receptores noradrenérgicos, tá? A gente chama eles de alfa e beta. A gente tem alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2, beta 3. Esses que eu coloquei aqui a imagem para vocês é o que eu preciso que vocês gravem, preciso que vocês saibam, tá bom? Então, alfa 1, gente, toda vez que eu falar de alfa 1, eu quero e eu preciso que vocês se lembrem dos vasos, tá bom? Dos vasos periféricos, ok? Então, alfa 1 está lá nos vasos periféricos, ele manda ali, tá bom? Então, beta 1, eu quero que vocês tenham sempre em mente, e quando eu falar de beta 1, eu quero que vocês se lembrem do coração, tá bom? Porque o beta 1 é o que reina lá no coração, tá bom? Beta 2, eu quero que vocês se lembrem sempre de pulmão. Sempre que eu falar de beta 2, eu quero que vocês se lembrem que tem um receptor noradrenérgico lá no pulmão, que se chama beta 2, tá bom? Então, agora a gente vai falar dos fármacos que atuam no sistema nervoso autônomo, tá bom? A gente vai começar falando dos simpatomiméticos. Gente, analisa a palavra, tá? Simpato, então eu tô falando de qual parte do sistema nervoso autônomo? Eu tô falando da parte simpática, né? Quem é que manda na parte simpática, gente? Lembra que eu falei com vocês da diferença entre um e outro?
dos neurônios pós-ganglionares? Então, a diferença é que no sistema nervoso autônomo simpático, o neurônio pós-ganglionar libera quem? Noradrenalina. Então, quem é que manda no sistema nervoso simpático? A noradrenalina, ok? Então, quando eu falo de simpato, eu estou falando de noradrenalina. Agora, miméticos. O que é uma coisa que mimetiza a outra, pessoal? É uma coisa que imita, tá bom? É parecido, é a mesma coisa, é semelhante. Então, simpatomiméticos, eu estou imitando a noradrenalina, ok? Então, nós vamos falar de fármacos aqui que imitam a noradrenalina, tá? Esses fármacos que imitam a noradrenalina, a gente chama eles de um jeito muito bonito, tá bom? São os tais dos agonistas adrenérgicos, tá bom? Então, agonista é todo fármaco que faz a mesma coisa que aquele receptor já faria. Então, se é um receptor de noradrenalina, que é estimulado pela noradrenalina, obviamente, tá? E ele faria ali uma ação, aquele fármaco que é um agonista adrenérgico vai agir naquele receptor, fazendo a mesma coisa que a noradrenalina faria se agisse ali, ok? Então, é um agonista. Ele vai simplesmente estimular aquele receptor a fazer o que ele já faria naturalmente. Joia? Então, aqui nos agonistas adrenérgicos, pessoal, eu escrevi aqui para vocês, ó, faz a mesma coisa que a noradrenalina. Então, eles são divididos em ação direta, ação mista e indireta. Como assim, Paulinha? Ação direta, pessoal, é todo agonista adrenérgico que vai agir diretamente no meu receptor, tá? Então, o fármaco vem e se liga no receptor e age, ok? Agora, a ação indireta. A ação indireta é um fármaco que vai trabalhar ali na liberação ou na recaptação ou na degradação da noradrenalina. Nós vimos ali atrás, vocês se lembram da onde que vem a nora? A gente viu que vem da tirosina, que a tirosina vira L-dopa, que a L-dopa vira dopa, que depois vira norepinefrina. Então, essa é a formação da noradrenalina no nosso corpo, tá? E tem fármacos que vão atuar ali, inibindo algum passo daquele, alguma etapa, inibindo a liberação da noradrenalina ali da vesícula sináptica, ou inibindo a degradação da noradrenalina, tá? Lembra daquelas enzimas ali que eu falei para vocês? Na fenda sináptica, que acabam degradando a noradrenalina que sobra? Então, eu posso ter fármacos que vão agir ali, tá? E eu posso ter fármacos que têm ação mista e fazem as duas coisas. Joia? Então, pessoal, aqui de ação direta, tá? Eu coloquei alguns aqui para vocês verem que nós temos fármacos de ação direta seletivos e não seletivos. Seletivos como assim, Paulinha? São fármacos que vão agir mais em alguns receptores do que outros, né? Nós vimos que nós temos receptores noradrenérgicos alfa e beta, tá? Então, eu posso ter fármacos que vão agir mais em alfa 1, mais em beta 1 e etc. E fármacos não seletivos, que vão agir em vários receptores noradrenérgicos ao mesmo tempo. Alguns exemplos de fármacos seletivos eu coloquei ali: fenoterol, terbutalina, salbutamol, clonidina e a dobutamina, tá bom? A dobuta como uma boa futura intensivista, a gente tem amor pela dobuta, a gente chama ela de dobuta carinhosamente. E, gente, eu quero que vocês aprendam isso, vocês que estão aí no 4º período, eu queria muito que alguém tivesse me ensinado dessa forma, mas eu tive que descobrir sozinha. Então, sempre que vocês estiverem lá no CTI, vocês virem um paciente na bomba de infusão lá escrito assim, dobutamina, tá, gente? O que isso significa? Isso significa que o coração daquele paciente está fraco. Provavelmente, ele pode ter sido acometido por uma doença, como, por exemplo, a insuficiência cardíaca congestiva, que faz com que o coração ele fique fraco. Então, gente, lembrem-se, eu quero que vocês se atentem a isso. Coração fraco não é a mesma coisa que bradicardia, tá? Um coração fraco é um coração que não tem força no músculo para bombear o sangue. Então, obviamente, o débito cardíaco dele vai cair. O que é o débito cardíaco, pessoal? O débito cardíaco é nada mais, nada menos do que a quantidade de sangue ejetada pelo coração, tá bom? Lá na nossa continha lá de PA, a gente viu que o débito cardíaco é o volume sistólico pela frequência, tá bom? Mas aqui falando popularmente,
de uma maneira grosseira, para você que é do quarto período entender, é a quantidade de sangue injetada pelo coração. Então, se esse meu coração tá fraco, o músculo tá fraco, não consegue injetar com força, o débito cai, tá? Então, essa droga, esse fármaco, a dobutamina, ela vai fazer com que o meu coração tenha mais força para contrair e manter o débito cardíaco daquele paciente bom, estável, ok? Geralmente é utilizado em pacientes com insuficiência cardíaca. Então, isso é para você entender. Chegou lá no CTI, meu amigo, viu dobuta, opa, esse paciente deve estar com o coração fraco. Esse paciente deve estar com um débito ruim. Essa droga está ajudando a manter o débito dele. Tá bom? Só para vocês terem isso para a vida também, para a prova, ok? Fármacos não seletivos. Ah, não. Antes disso, eu coloquei aqui a fenilefrina, tá? A fenilefrina, gente, é como se fosse o Nelsoro, tá bom? Um descongestionante nasal. Eu não sei se você sabe, mas por que você fica com o nariz entupido, tá? Porque você tem ali uma vasodilatação. Então, essa vasodilatação, ela faz com que você fique com o seu nariz entupido, tá bom? Então, quando você usa a fenilefrina, que é um agonista adrenérgico, ele vai agir naqueles receptores e vai causar o mesmo efeito que a noradrenalina causaria. A noradrenalina, pessoal, nos vasos, tá? Ela faz vasoconstrição. Então, se ela contrai o seu vaso ali, ela tira um pouco daquela inflamação, de tudo que está ali congestionando e faz com que o ar tenha mais espaço para passar e aí você respira melhor, tá bom? Fármacos não seletivos aqui agora que são os mais importantes que eu coloquei para vocês é a noradrenalina, a adrenalina e o isoproterenol. Nossa, Paulinha, calma. Não precisa ficar desesperado. Não tem bicho de 7 cabeças aqui. Eu vou te ensinar. Basicamente, essas 3 drogas é como se fossem a mesma coisa. São vários tipos de noradrenalina, tá bom? Só que elas têm potências diferentes. Elas agem em alguns receptores mais do que outros de forma diferente, tá bom? E aí, eu vou dar uma dica para você. Paulinha, como que eu vou fixar esse conteúdo? Da seguinte forma, você vai primeiro fixar a adrenalina e o isoproterenol. Por quê, Paulinha? Porque eles são praticamente iguais, tá? Você vai ver ali, ó, que tanto a adrenalina como o isoproterenol, eles agem em beta 1 e em beta 2 igualitariamente, tá? A diferença é que, olha só, vou falar de uma forma para ver se você consegue entender melhor. O beta 1 e o beta 2 agem de forma igualitariamente aqui nos dois, adrenalina e isoproterenol. Só que a adrenalina, ela vai agir menos em alfa, tá? Agora, o isoproterenol, ele vai agir menos em alfa, tá? Essa é a diferença, a potência. Então, isoproterenol age tanto em beta 1 quanto em beta 2 e age menos em alfa. Agora, a adrenalina age tanto em beta 1 quanto em beta 2 e age menos em alfa. Tá bom? Deu para entender? Então, é isso. Agora, a noradrenalina, que é um caso especial, mas que também não é difícil, tá? A noradrenalina, ela age igualitariamente em alfa 1 e em alfa 2 e ela age mais em beta 1 do que em beta 2, tá bom? Tá vendo aqui, ó, esse sinalzinho aqui é de menos, então ela age menos em beta 2. Então, age mais em beta 1 do que em beta 2. Ok? Tranquilo? Então, vamos agora prosseguir para poder melhorar esse raciocínio nosso, tá? A gente vai falar agora de um gráfico que tem em todo o livro de agonista adrenérgico. Esse gráfico, ele fala de PA, de frequência e de débito, tá? Então, esses 3 parâmetros vão se alterando quando se injeta 10 microgramas de cada fármaco, respectivamente. E é observado uma alteração na pressão arterial média. Então, aqui é esse gráfico aqui. Nossa, Paulinha, calma. A gente vai por partes, tá bom? Primeiro, eu quero analisar esse gráfico com você aqui. A gente vai cortar ele em alguns pedaços. Primeiro, a gente vai pegar só esse ladinho aqui que eu sinalizei para vocês de vermelho, tá bom? Olha bem. Esse fármaco, ele tá mostrando, ó, a resistência periferal, tá bom?
a resistência periférica, ele está mostrando aqui a frequência cardíaca e ele está mostrando a pressão arterial, tá? Então, aqui, ó, na resistência periférica, vocês estão vendo aqui no gráfico, quando ele se abaixa assim, ó, quer dizer que a resistência periférica caiu, né? Quando ele sobe, aumentou, e assim por diante. A frequência também, ó, aqui subiu, aqui diminuiu e aqui subiu mais. E aqui a pressão arterial, a gente divide ela em sistólica, que é esse de cima, e diastólica, que é esse de baixo, tá bom? Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente vai analisar é esse lado aqui, tá? Esse lado aqui a gente vê, ó, tá falando de adrenalina, tá bom? Então, vamos lá. A adrenalina, a gente aprendeu que ela age igualitariamente em beta 1 e em beta 2, tá? Então, pessoal, beta 1, onde está a beta 1 que eu falei para vocês aprenderem? Beta 1, a gente tem que lembrar de quem? Coração, tá? Quem é que manda no coração? Beta 1. Então, beta 1 é um receptor adrenérgico, isso quer dizer que a adrenalina age ali, e quando a adrenalina age em beta 1 no seu coração, o que acontece com você, pessoal? O que acontece com você? Você fica o quê? Taquicárdico. A sua frequência cardíaca sobe. Então, assim tá mostrando aqui nesse gráfico, tá? A adrenalina agiu em beta 1 aqui, ó, no nosso paciente, a frequência cardíaca dele subiu, ok? E aí, a gente aprendeu que a adrenalina age igualitariamente em beta 1 e em beta 2. Beta 2, gente, a gente tem uma particularidade dela, que eu não expliquei até agora, mas agora eu quero que vocês saibam, que beta 2, ele diminui a resistência vascular periférica também. A gente viu que está no pulmão também, né? Mas eu quero que vocês aprendam agora também que ela também diminui a resistência vascular periférica. Se age igualitariamente em beta 1 e beta 2, olha aqui o que acontece. Tá vendo que diminuiu na mesma proporção que está aqui em cima? Então, agiu em beta 1 e em beta 2, tá? Então, diminuiu a resistência vascular periférica aqui do nosso paciente. Joia? E aí, a gente tem agora, ó, a pressão arterial. Gente, geralmente, a pressão arterial diastólica acompanha a resistência periférica, tá? E a pressão arterial sistólica acompanha a frequência cardíaca, tá bom? Então, a gente viu a pressão arterial sistólica subiu e a diastólica diminuiu, ok? Vamos pro próximo? A gente vai pular o meio ali, a gente vai lá pro cantinho agora, tá bom? Falar do isoproterenol. Lembra que eu falei com vocês? Para fixarem os dois juntos, porque um é muito parecido com o outro. Então, vamos lá. O isoproterenol a gente viu, pessoal, que age também igualitariamente em beta 1 e em beta 2, tá? Só que o isoproterenol, ele é mais forte. Então, ele aumenta muito mais a frequência cardíaca. Ele aumenta tanto a frequência cardíaca, pessoal, que ele quase estimula baroreceptores. Vocês se lembram que são baroreceptores? A gente aprendeu isso lá no segundo período, por aí. Baroreceptores são receptores de pressão, tá? Baro, em latim, significa pressão. Então, eles ficam mais ou menos aqui, próximo à carótida, tá? E quando a sua pressão arterial está muito alta, eles são ativados e eles fazem com que o seu sistema nervoso autônomo parasimpático libere quem? A acetilcolina, que vai agir lá nas suas fibras miocárdias, que vai causar o quê? A acetilcolina em excesso causa bradicardia. Então, diminuindo a sua frequência cardíaca, ele diminui o seu débito cardíaco, que diminui a sua pressão arterial. Ok? Essa é a nossa equaçãozinha aí de PA, tá? PA é igual ao débito vezes a resistência vascular periférica. Então, ele quase estimula baroreceptores, mas não chega a estimular. A frequência sobe bem mais do que na adrenalina, como vocês podem ver. Olha aqui a diferença. E aí, como ele estimula igualitariamente beta 2, a resistência também abaixa mais. Tá bom? E beta 2 diminui a resistência. E aí, pessoal, aqui na pressão arterial, a gente tem a diastólica, que vai abaixar muito, e ela vai abaixar tanto que a sistólica não vai conseguir subir
muito, ok? Então, a resistência vascular periférica diminui tanto que a sistólica ela não sobe tanto. Então, por isso essa droga ela é pouco usada ultimamente, por questão de ela diminuir muito o débito cardíaco do meu paciente e a longo prazo isso é ruim para a função cardíaca dele, tá? Então, ela é uma droga evitada, muito pouco usada ultimamente, o isoproterenol, tá bom? E agora a gente tem a noradrenalina, pessoal. A noradrenalina a gente viu que ela vai agir mais em beta 1 do que em beta 2 e ela vai agir igualitariamente em alfa 1 e em alfa 2. Então, a gente tem aqui agora um pulo do gato com a noradrenalina. É o seguinte, vocês estão vendo aqui, todo mundo sabe o que a noradrenalina faz no coração, né? Muita taquicardia. E aí, vocês devem estar pensando assim, essa menina tá maluca, ela tá doida. Porque ela tá falando que a noradrenalina faz muita taquicardia, mas aqui no gráfico, olha bem o que tá acontecendo. Tá para baixo, né? Tá falando ao contrário. Então, pessoal, isso aqui acontece porque, ao contrário do isoproterenol, a noradrenalina eleva tanto a frequência cardíaca, mas tanto, que chega a estimular os nossos baroreceptores, tá bom? Então, quando esses baroreceptores são estimulados, eles causam algo que a gente chama de efeito rebote dessa droga, tá bom? Então, eles acabam estimulando o parasimpático que vai causar bradicardia. Então, é um efeito rebote, tá? Então, aqui nesse gráfico está sendo demonstrado o efeito rebote da noradrenalina, tá bom? Então, por isso que a frequência está baixa, porque na verdade ela estava bem mais alta. Ela passou aqui do isoproterenol. Então, como ela passou, ela acabou estimulando o baroreceptor e a droga causou um efeito rebote no meu paciente. Por isso que também ela é um pouco evitada de ser usada, por causa desse efeito rebote que ela pode causar, essa bradicardia. E aí, outra prova disso, de que a frequência estava muito alta, é que a resistência subiu muito, já que ela age em alfa 1 e em alfa 2 igualitariamente, e em alfa 1, a alfa 1 causa muito vasoconstrição, tá? Alfa 1 causa vasoconstrição. Lembra que eu falei com vocês daquele desenho dos vasos, tá? Então, quem manda nos vasos periféricos é alfa 1. Se ele age igualitariamente em alfa 1 e em alfa 2, a vasoconstrição vai ser muito grande, tá bom? Porque a frequência foi muito grande e a pressão arterial, consequentemente, olha bem, subiu tanto a diastólica quanto a sistólica, tá? Então, gente, aqui a noradrenalina é a mais potente de todas, só que ela causa esse efeito rebote, que é a bradicardia causada por causa do estímulo dos baroreceptores. Joia? Agora a gente vai falar dos fármacos que atuam no sistema nervoso autônomo, que são os simpatolíticos, tá? Então, mais uma vez, vamos analisar a palavra. Simpato, então eu estou falando de sistema nervoso simpático. Quem é que atua no sistema nervoso simpático? Qual neurotransmissor? A noradrenalina. Lítico é tudo aquilo que mata, que destrói, que paralisa. Então eu vou estar o quê? Inibindo a noradrenalina. Tranquilo? Joia? Vamos falar de alguns aqui, tá bom? Esses simpatolíticos é aqueles que a gente chama de antagonistas adrenérgicos. Então, vamos fazer o contrário dos agonistas, tá bom? Então, ó, faz o contrário que a noradrenalina faria, tá? A gente costuma chamar eles, pessoal, de LOL, tá bom? A gente tem os beta-bloqueadores, que a gente chama de LOL, e a gente tem os alfa-bloqueadores, tá? A gente viu que nós temos dois tipos de receptores noradrenérgicos, que são os alfa e os beta, tá bom? Eles têm vários subtipos. E aí a gente tem agora, falando de antagonistas adrenérgicos, a gente vai ter os fármacos que vão inibir, que vão bloquear tanto alfa quanto beta. Os alfa-bloqueadores vamos falar daqui a pouco. E agora a gente vai falar dos beta-bloqueadores, que todo mundo carinhosamente chama eles de LOL, porque eles são terminados em LOL. Então a gente tem aqui o metoprolol, o atenolol, o propranolol e etc. Vamos dar uma olhadinha mais de perto aqui neles, ó.
Esses beta-bloqueadores, eles são divididos em cardioseletivos, como, por exemplo, o metoprolol e o atenolol. Tá? Cardioseletivo quer dizer que vai agir em qual receptor, pessoal? Qual receptor que eu falei com vocês que é adrenérgico, que manda no coração? Beta 1, tá bom? Então, ele é cardioseletivo. Então, ele vai agir ali mais em beta 1, tá bom? Ele vai agir seletivamente, não vai agir em vários receptores adrenérgicos. Ele vai ser seletivo para beta 1 que está no coração. Esses fármacos a gente tem como exemplo o metoprolol e o atenolol, tá? A gente tem fármacos estudar, receitar, prescrever propranolol para paciente asmático, tá bom? Por quê, pessoal? Eu vou te dizer por quê. Porque vocês se lembram que eu falei com vocês que no pulmão a gente tem um receptor noradrenérgico, que é o beta 2, né? Então, pessoal, lá no nosso pulmão a gente tem esse beta 2, que ele vai causar o quê? Broncodilatação, tá? Broncodilatação é um receptor adrenérgico que, quando ativado, ele causa broncodilatação. Então, o meu paciente respira melhor, tá? Porém, se eu estou prescrevendo um medicamento antihipertensivo, porque os beta-bloqueadores são um tipo de antihipertensivos para o meu paciente, e eu não pergunto se ele tem asma, se ele tem alguma doença pulmonar obstrutiva, né? Se ele tem alguma comorbidade pulmonar, principalmente asma, e eu prescrevo esse propranolol para ele. Esse propranolol, ele é um beta-bloqueador. Ele vai bloquear a beta 1, vai diminuir a frequência dele, que vai diminuir a pressão arterial dele, joia. Mas ele também vai agir lá em beta 2 no pulmão, né? O meu beta 2, ele faz o quê? Broncodilatação. Só que eu estou usando um beta-bloqueador, um antagonista adrenérgico. Então, ele vai bloquear esse receptor, que até então causava broncodilatação, e agora quem vai prevalecer vai ser a broncoconstrição. E aí esse meu paciente vai chegar para mim no outro dia, tá bom? Com a asma dele 10.000 vezes pior, e a culpa vai ser minha, tá bom? Então isso, pessoal, é errado. Sempre que vocês forem prescrever uma medicação antihipertensiva, tem que perguntar se esse paciente é asmático, se ele tem alguma comorbidade pulmonar ou algo relacionado, tá bom? Prefira sempre optar por cardioseletivos para esses tipos de pacientes, tá bom? Então, qual é a solução nesse caso? Você vai suspender o propranolol e prescrever um medicamento cardioseletivo, como o metoprolol, tá bom? Próximo. Agora a gente tem beta-bloqueadores que agem em beta 1, em beta 2 e em alfa 1 também, que também é um receptor adrenérgico, como exemplo do carvedilol. E a gente tem antagonistas de beta 1 que também são agonistas de beta 2, como o celiprolol, que são medicamentos mais novos. Agora vamos falar de alfa-bloqueadores. A gente chama eles de zosins, porque essa é a terminação deles, tá bom? Tem o prazosin, e eles agem em alfa 1, agem em alfa 2, e a gente tem a fenoxibenzamina, tá bom? A fenoxibenzamina, ela é utilizada em feocromocitoma e ela é um antagonista adrenérgico irreversível, tá bom? A gente já falou sobre ele, mas só relembrando aqui, no feocromocitoma é um tumor de glândula adrenal que libera muita noradrenalina, tá bom? E por isso a pressão arterial desse paciente fica sempre nas alturas e o antihipertensivo comum não vai surgir efeito, porque a quantidade de noradrenalina que eu tenho no meu corpo é tão alta que vai estar sempre competindo com o meu antihipertensivo, que não é irreversível. Então, o que acontece? Eu vou usar um antihipertensivo irreversível, um antagonista adrenérgico irreversível, o que quer dizer isso? Que não importa a quantidade de adrenalina que eu tenha no meu corpo naquele momento, o fármaco vai grudar no receptor e não vai sair, tá bom? Então, essa é a fenoxibenzamina, um antagonista adrenérgico irreversível, competitivo e irreversível, tá bom? Usada em feocromocitoma. E a gente tem os comuns, que são os zosins, alfa 1, de alfa 2,
que eles são muito usados, pessoal, para hiperplasia prostática benigna, tá bom? Porque através desses medicamentos eu vou relaxar a próstata, então a urina vai passar com mais facilidade e vai aliviar os sintomas de hiperplasia prostática benigna desse paciente, tá bom? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham conseguido entender. Quaisquer dúvidas, eu estarei à disposição de vocês, tá bom?